A sentença equatoriana não foi escrita pelo juiz que a assinou. O Equador sofre com diversos casos de corrupção judicial. Nos relatórios de direitos humanos sobre aquele país, o Departamento de Estado dos Estados Unidos vem repetidamente enfatizando a suscetibilidade do sistema judicial a subornos para decisões favoráveis, a resolução de casos legais e a juízes parcelando casos a advogados externos, que escreveram sentenças judiciais em processos perante o tribunal e os mandaram de volta para que o juiz presidente assinasse. Os advogados dos autores foram filmados discutindo essa corrupção judicial generalizada e como eles poderiam tirar proveito dela. All the judges here are corrupt. They're all corrupt. It's their birthright to be corrupt. Why? Because they get paid so little. It's the culture. It's disgusting. The only language that I believe this judge is going to understand is one of pressure, intimidation, and humiliation. And that's what we're doing today. We're going to let him know what time it is. Provas incontestáveis agora mostram que os advogados dos autores exploraram com sucesso essa corrupção judicial para obter uma sentença condenando a Chevron Corporation a pagar 19 bilhões de dólares. 6 juízes diferentes presidiram o litígio de Lago Agrio entre maio de 2003 e março de 2011. O juiz Zambrano finalmente proferiu a sentença de primeira instância em 14 de fevereiro de 2011. Os autos, nesse caso, têm mais de 215 mil páginas. E como um juiz comentou com a atriz Daryl Hannah, em uma parte da filmagem não incluída na versão final do documentário Crude, o exame de todas as páginas levaria cerca de 1 ano. Dios mío. This is all the Chevron Texaco case. You've read all of this? ¿Ya ha leído todo usted? Poco, no mucho. El juez que dicte la sentencia tendrá que leer todo esto. So the judge that gives the final judgment has to read all of this. Oh my gosh. That could take Mucho leer. more years. Sí, podría dilatar más, dice. Oh. Leer todo eso. Sería un año, no sé, pero tiene que él leer y él es el que dicta la sentencia definitiva. Yeah, the judge that gives the final judgment is going to have to read all this. It might take a year, I don't know. Em 17 de dezembro de 2010, o juiz Zambrano proferiu um despacho informando que se declara concluída a instrução e se pedem autos para a sentença. É neste ponto que os juízes equatorianos normalmente começam a analisar os autos pela primeira vez para proferir a sentença. Em 31 de janeiro de 2011, pouco mais de 6 semanas após a data de encerramento da instrução, o juiz Zambrano disse aos jornalistas que ele havia revisto 1.500 volumes dos autos da ação e explicou: ainda restam 500 volumes. Cada volume contém aproximadamente 100 páginas. Assim, em apenas um período de 6 semanas, o juiz Zambrano afirma ter lido mais de 160 mil páginas, havendo mais de 50 mil páginas ainda não analisadas. Contudo, 2 semanas depois, o juiz Zambrano proferiu a sentença de 188 páginas, ou seja, nessas 2 semanas, supostamente teria lido 50 mil páginas e elaborado a sentença da ação de Lago Agrio. O Dr. Keith Rayner, perito em psicolinguística, especializado em taxas de leitura e compreensão por humanos, concluiu que seria impossível para o juiz Zambrano ter lido e entendido completamente todo o material contido no processo Lago Agrio, no período de aproximadamente 8 semanas, do início da análise do material em 17 de dezembro de 2010 até quando ele emitiu sua sentença em 14 de fevereiro de 2011. A explicação para esse fato veio posteriormente, quando documentos confidenciais dos peritos e advogados dos autores se tornaram públicos e evidenciaram que, durante anos, eles estavam elaborando a sentença equatoriana secretamente e que o juiz Zambrano apenas a assinaria. Em dezembro de 2008, o principal advogado equatoriano dos autores, Pablo Fajardo, convocou uma reunião com todas as equipes para desenvolver um plano para obter uma sentença em primeira instância em 2009,
que fosse favorável e significativa. Como Fajardo explicou, temos Correia, tribunal e política gringa. É agora ou nunca. Em junho de 2009, em uma troca de e-mail, Fajardo informou a Steven Donziger que ele estava designando Brian Parker, um estagiário da equipe jurídica dos requerentes, para fazer uma pesquisa para as razões finais, conhecidas como alegato, e a sentença, mas sem que ele soubesse o que estava fazendo. 2 semanas mais tarde, Fajardo divulgou um memorando, elaborado pela equipe jurídica dos autores, sobre o uso de um fideicomisso para receber e administrar as indenizações fixadas pela sentença. As sequências de caracteres de texto e até mesmo erros de citação e transcrição desse memorando aparecem literalmente na sentença equatoriana. Algumas horas mais tarde, Fajardo divulgou um precedente do Supremo Tribunal Equatoriano à equipe de advogados dos autores, deixando claro que o mesmo deveria ser usado na elaboração da sentença. Em seu e-mail, Fajardo diz que o precedente deveria ser usado em suas razões finais, documento conhecido como o alegato, bem como na sentença equatoriana. Colegas, esta é a sentença do caso Viúda Petroequador. Os argumentos dos juízes são super interessantes. Acho que servem perfeitamente para o nosso alegato e vale a pena ler. O texto desse precedente foi amplamente citado na sentença equatoriana, mas não no alegato. Além disso, os advogados dos autores enviaram esse material para toda a sua equipe jurídica antes de uma reunião interna essencial, onde discutiriam o resultado do caso e o que fazer, quanto dinheiro colocar, como repartir os itens e tudo mais. Os advogados dos autores procuraram controlar não só o resultado do caso, mas o conteúdo da sentença equatoriana para garantir a sua execuibilidade no exterior. Como um dos advogados norte-americanos dos autores, Joseph Cohn, explicou em e-mail, para termos êxito em desenvolver um julgamento que seja exequível nos Estados Unidos da América e em outros locais, precisamos estar envolvidos na elaboração da apresentação final e do julgamento proposto, que é a principal tarefa em que todos concordamos repetidamente que nossa empresa trabalharia. E embora Cohn tenha discutido a elaboração de uma minuta de sentença, os autores nunca a apresentaram oficialmente e publicamente no processo. The Lago Agrio plaintiffs never publicly, on the record, submitted a proposed judgment in Lago Agrio, correct? No. As notas de uma reunião em 10 de setembro de 2009, entre os advogados norte-americanos dos autores, listam a criação da minuta de sentença como um tema de discussão. Em dezembro de 2009, logo depois que o juiz Zambrano havia assumido a condução do caso, Fajardo enviou um e-mail a Donziger, assegurando-lhe que os autores iriam quase certamente fazer acontecer o plano da sentença deles. Quando vier, te conto os detalhes que não posso contar aqui. O plano da sentença creio que vai acontecer. Não estou 100% certo, mas tenho 99,99% de certeza. E aconteceu. Isso ficou comprovado pelos pareceres de 3 especialistas de renome, que chegaram à conclusão de que partes da sentença equatoriana foram plagiadas de documentos confidenciais dos autores, que jamais foram apresentados ou juntados aos autos. Por exemplo, partes da sentença equatoriana são quase uma reprodução textual de um dos memorandos internos dos autores, conhecido como memorando de fusão, que jamais foi apresentado ou juntado aos autos. Um profissional de linguística forense também concluiu que o juiz Zambrano não é o autor da sentença equatoriana. Apesar da fraude na ação judicial, a corrupção de Cabrera e a prova clara de que a sentença de 19 bilhões de dólares não foi escrita pelo juiz, que a assinou, mas sim pelos advogados dos autores, os mesmos que pretendem homologá-la no Brasil, o que claramente seria ilegal.